Nessa videoaula nós vamos ver como é que se determina o centro e o raio de uma circunferência. Então o intuito nesse momento é a gente pegar a equação de uma circunferência e a partir da equação a gente conseguir determinar qual o centro e qual o valor do raio. Além disso, a gente pode explorar um pouco melhor esse assunto e a partir desse tópico a gente consegue, dado uma determinada equação, reconhecer se esta equação é ou não equação de uma circunferência. Bem, vamos começar pela definição então do que nós vamos fazer. Vamos considerar uma circunferência, é a circunferência de centro C, onde as coordenadas do centro são x, c, y, c, da maneira como a gente está acostumado, e vamos considerar a circunferência com raio R, lembrando que esse raio tem que ser maior do que zero. O que nós vamos fazer? Nós sabemos que a equação reduzida desta circunferência é da forma x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Essa forma, ela quer dizer muita coisa para mim. O que ela diz? Ela diz que no primeiro parêntese, após o sinal de menos, vai estar o valor do x do centro. Isso na forma reduzida, porque nós temos x menos o x do centro ao quadrado. Ela me diz também que no segundo parêntese, após o sinal de menos, nós temos o valor do y do centro, porque você tem y menos o y do centro ao quadrado. Igual, e aí você percebe que depois da igualdade vai ter o raio ao quadrado. Então você percebe que tendo a equação reduzida de uma circunferência, é bem simples você descobrir quais são as coordenadas do centro e do raio. O x do centro está no primeiro parêntese, depois do sinal de menos. O y do centro está no segundo parêntese, também depois do sinal de menos. E o raio ao quadrado está depois da igualdade. Bem, desenvolvendo essa equação, a gente consegue encontrar um modelo, a gente consegue encontrar um padrão para a equação geral. Então eu vou desenvolver essa equação para a gente obter a equação geral. Pega então a fórmula da maneira como a gente consegue, da maneira como a gente tem, né? E vamos lá então desenvolver. Esse x menos o x do centro ao quadrado, isso é um quadrado da diferença de dois termos. Desenvolvendo, vai ficar x ao quadrado menos 2 vezes o x do centro vezes x mais o x do centro ao quadrado. Eu fiz aquele lance de quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. O mesmo eu faço com o y menos o y do centro ao quadrado. Isso vai ficar y ao quadrado menos 2 vezes o y do centro vezes y mais o y do centro ao quadrado. Esse raio ao quadrado joga para o primeiro membro negativo, então menos o raio ao quadrado igual a zero. O que nós vamos fazer então agora aqui? Nós vamos organizar e juntar. Então você organiza x ao quadrado mais y ao quadrado, depois os termos em x, menos 2 vezes o x do centro vezes x, em seguida os termos em y, menos 2 vezes o y do centro vezes y, e depois você junta os números, os termos independentes. Então você junta x do centro ao quadrado, mais y do centro ao quadrado, menos o raio ao quadrado. O que eu quero fazer aqui? Vamos fazer o seguinte, vamos chamar menos 2 vezes o x do centro de a, termo a, coeficiente a. Vamos chamar menos 2 vezes o y do centro de coeficiente b. E vamos chamar x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos o raio ao quadrado de coeficiente c. Vamos substituir. Feitas essas substituições, nós vamos ter que a forma geral da equação da circunferência é x ao quadrado mais y ao quadrado mais ax mais by mais c igual a zero. Então esta é conhecida como forma geral da equação geral da circunferência. Bem, por que nós chegamos nessa forma geral? Pelo seguinte, dá para a gente observar que esse a ele vai ser menos 2 vezes o x do centro. Ou seja, eu peguei menos 2 vezes o x do centro e substituí por a. Com isso, então, já dá para a gente perceber que se eu isolar o x do centro ele vai ser a dividido por menos 2. O que eu quero dizer com isso? Prestem atenção. Na equação geral da circunferência, se eu pegar o termo a, que é quem multiplica o x, e dividir por menos 2, eu vou encontrar o valor do x do centro. Então dá para descobrir com esse cálculo bem simples. De maneira equivalente,
nós temos que o b ele é menos 2 vezes o y do centro. Então, isso me dá uma maneira bem prática de eu encontrar o y do centro. É só isolando o y do centro, eu terei que o y do centro será o b sobre o menos 2. Ou seja, para encontrar o y do centro, na equação geral de uma circunferência, pega quem está antes do y, divide por menos 2. Além disso, a gente viu que esse c está substituindo x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos o raio ao quadrado. Ou seja, o termo c é o termo independente. Então, se eu pegar x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos o raio ao quadrado, isso vai dar igual ao termo independente. Com isso, então, se eu já tiver o x do centro e o y do centro, eu posso encontrar o raio. Então, o desenvolvimento dessa expressão foi base para que a gente pudesse encontrar meios de descobrir as coordenadas do centro e o valor do raio quando nós tivermos a equação geral de uma circunferência. Bem, na equação geral da circunferência que a gente acabou de perceber, a gente pode observar algumas coisas, algumas características da equação de uma circunferência. Primeiro, aparecem sempre na equação da circunferência os termos x ao quadrado e y ao quadrado. Toda equação de circunferência tem os termos x ao quadrado e y ao quadrado, ambos positivos. Sempre isso ocorre. Se aparecer apenas um deles, ou se aparecer algum deles com sinal negativo, um deles, na verdade, com sinal negativo, não é equação de circunferência. Outra coisa que a gente pode perceber é que os coeficientes de x ao quadrado e y ao quadrado são sempre iguais, certo? Eles são sempre diferentes de zero. Ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado, eu tenho 1x ao quadrado mais 1y ao quadrado, coeficientes iguais. Pode aparecer de vir algum termo, algum coeficiente diferente de 1, multiplicando o x ao quadrado. Se isso acontecer, o mesmo tem que vir multiplicando o y ao quadrado. Como assim? Imagina que apareça 5x ao quadrado. Obrigatoriamente tem que aparecer mais 5y ao quadrado, porque o coeficiente do x ao quadrado ele é sempre o mesmo do y ao quadrado. Bem, vamos continuar aqui nas nossas observações. Numa equação de circunferência, não aparece o termo xy. Nós não temos xy. Nós temos x ao quadrado, y ao quadrado, obrigatoriamente. Pode ter x, pode ter y. Jamais nós temos xy. Bem, além disso, o termo independente, que eu estou chamando ele de c, ele é x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos o raio ao quadrado, como nós falamos. E aí, claro, né? Se eu tenho que o termo c é dessa forma, se você isolar o r, se você isolar o raio na expressão anterior, você vai ter que o raio de uma circunferência ele vai ser a raiz quadrada do x do centro ao quadrado mais o y do centro ao quadrado menos o termo independente, que é o termo c. E claro, né, esse raio ele é sempre maior do que zero. Vamos então resolver alguns exemplos para a gente ver onde é que esse conceito se aplica na prática. O primeiro exemplo, nós temos o seguinte. Dada a circunferência de equação x menos 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 9, eu quero saber qual o seu centro e qual o raio. Bem, como a gente pode observar, nós temos a equação reduzida de uma circunferência. Quando eu tenho a equação reduzida de uma circunferência, para a gente determinar centro e raio, basta que a gente compare a equação da circunferência com a fórmula da equação da circunferência. Comparando, a gente percebe que no primeiro parêntese, depois do menos, nós vamos ter o x do centro. Então você compara e percebe que o x do centro é 2. De maneira equivalente, no segundo parêntese, depois do menos, vai ter o valor do y do centro. Então compare e você percebe que o y do centro é 1. Desse modo, então, x do centro é 2, y do centro é 1. Bora dar continuidade, então. Por outro lado, no segundo membro, o que nós temos é o raio ao quadrado. Então, se nós temos no segundo membro 9, é porque raio ao quadrado é igual a 9. Desse modo, então, raio é a raiz quadrada de 9, e a raiz quadrada de 9 vale 3. Concluindo, então, nesse primeiro exemplo, nós temos aí uma circunferência de centro 2 e 3,
2 e 1, na verdade, né? E raio 3. Circunferência de centro, 2 e 1 e raio 3. Segundo exemplo, bem parecido com o primeiro. Quais as coordenadas do centro e o valor do raio da circunferência de equação x² mais y mais 3 ao quadrado igual a 1? Novamente você percebe que nós temos a equação reduzida da circunferência. Mas ela está um pouquinho diferente da equação anterior. Eu vou reescrever ela. Como é que nós vamos reescrever? Eu vou pegar, por exemplo, esse x² e para ficar parecido com o que nós temos anteriormente, eu vou escrever como sendo x menos 0, entre parênteses, ao quadrado. Mas eu vou pegar o y mais 3 ao quadrado e eu vou reescrever como sendo, entre colchete, y menos, aí entre parênteses, o menos 3 ao quadrado. É para você lembrar, e claro, né, igual a 1. É para você lembrar que na fórmula da equação da circunferência tem sempre menos. Se nós temos uma questão onde em vez do menos tem um mais, é porque na verdade nós temos que trabalhar os sinais. Menos e menos, mais. Desse modo então, se a gente comparar a equação da circunferência que a gente acabou de fatorar, né, de reescrever, com a fórmula da equação da circunferência, você vai ver que se no primeiro parêntese eu tenho x menos 0, é porque esse 0 está no lugar do x do centro. Então nós vamos ter que o x do centro é 0. Se no segundo parêntese, que na verdade virou colchete, nós temos y menos o menos 3, esse menos 3 ele está no lugar do y do centro. Então o y do centro vale menos 3. Além disso, observando aí o segundo membro, o 1 está no lugar do raio ao quadrado. Então raio ao quadrado é igual a 1, portanto o raio é a raiz quadrada de 1, que é 1. Ou seja, nós temos uma circunferência de centro 0 e menos 3 e raio 1. Então, desse modo, sempre que nós tivermos a equação reduzida de uma circunferência, dá para você determinar centro e raio apenas comparando a forma reduzida com a fórmula da equação da circunferência. Terceiro exemplo. Considere a circunferência de equação x² mais y² menos 6x mais 8y menos 11 igual a 0. Pergunta, qual o seu centro e qual o seu raio? Bem, aqui nós já temos a equação geral. Na equação geral, o que eu disse para vocês? O valor que multiplica o x é o termo a. Esse termo a ele vai ser menos 2 vezes o x do centro. Desse modo, então, para a gente poder encontrar quem é o x do centro, eu pego o termo a e divido por menos 2. Lembrando, né? Termo a, quem multiplica o x. Multiplicando o x tem o menos 6. Então, nós vamos pegar o menos 6 dividido para menos 2, que dá 3 positivo. Para a gente encontrar o y do centro, do mesmo jeitinho. Lembrando, quem está multiplicando o y é menos 2 vezes o y do centro. E esse é o termo b. Então, se o termo b é menos 2 vezes o y do centro, eu posso isolar o y do centro e dizer que ele é b sobre menos 2. O b vale 8, né, que está multiplicando o y. 8 dividido para menos 2 dá menos 4. Então, o x do centro é 3, y do centro é menos 4. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos tentar determinar o raio. Para isso, vamos lembrar que o termo independente, que é o termo c, ele é x do centro ao quadrado, mais y do centro ao quadrado, menos o raio ao quadrado. Isso vai dar igual ao termo independente, que é o termo c. O x do centro, nós já sabemos que é 3 ao quadrado, mais o y do centro, acabamos de descobrir que é menos 4 ao quadrado, menos o raio ao quadrado, repete, iguala ao termo independente, que é o menos 11, que seria o valor de c. Resolva, 3 ao quadrado é 9, mais menos 4 ao quadrado é 16, menos o raio ao quadrado igual a menos 11. 9 com 16 dá 25, repete o resto, né? Menos r ao quadrado igual a menos 11. Passa o 25 para o outro lado subtraindo, então menos r ao quadrado é menos 11 menos 25, que dá menos 36. Se menos r ao quadrado é menos 36, então raio ao quadrado é 36, portanto o raio é a raiz quadrada positiva de 36, que vale 6.
Com isso, então, a gente acaba de concluir que nós temos uma circunferência de centro 3 e menos 4 e raio 6. Então, recapitulando, sempre que nós tivermos a equação geral de uma circunferência, para encontrar o x do centro, pega o coeficiente do x, divide para menos 2. Para encontrar o y do centro, pega o coeficiente do y, divide para menos 2. E para encontrar o raio, lembre que x do centro ao quadrado mais o y do centro ao quadrado menos o raio ao quadrado é igual ao termo c. Lembrando que o termo c é o termo independente. Quarto exemplo. Verifique se a equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 8y mais 25 igual a 0 representa uma circunferência. Como eu disse para vocês lá no começo, eu disse que a gente iria observar quando é que uma equação é ou não de uma circunferência. A gente ia reconhecer a equação de uma circunferência. O que a gente deve lembrar? Se porventura esta equação for de uma circunferência, ela tem que ter centro e raio. Então o procedimento é esse. A gente vai verificar se a equação é de uma circunferência observando se ela tem centro e raio. Lembrando que o raio tem que ser positivo. Se ela tiver centro e raio, é equação de uma circunferência. Se ela não tiver, não é equação de uma circunferência. Vamos lá então, né? Para a gente achar o x do centro, eu vou pegar o termo a, dividir por menos 2. Lembrando que o a é menos 6, dividido para menos 2, dá 3. Então, caso isto seja uma equação de uma circunferência, o x do centro será 3. Para achar o y do centro, eu vou pegar quem está antes do y, que é o termo b, né? E dividir por menos 2. Então vai ficar menos 8, que está antes do y, dividido para menos 2, que é 4. Bem, os possíveis candidatos para x e y do centro são 3 e 4. Além disso, ela tem que ter raio. Então, além disso, x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos o raio ao quadrado tem que dar igual ao termo c, que é o termo independente. Substitua o x do centro por 3 ao quadrado mais o y do centro por 4 ao quadrado, menos o raio ao quadrado, iguala ao termo c, que é 25. Bora resolver. 3 ao quadrado é 9, mais 4 ao quadrado é 16. Repete, menos r ao quadrado, igual a 25. 9 mais 16 dá 25. Então, para isolar o raio, eu escrevo que menos r ao quadrado é 25 menos 25. Ou seja, menos r ao quadrado é 0. Se menos r ao quadrado é 0, raio ao quadrado é 0, então o raio é a raiz quadrada de 0, que é 0. Ou seja, nós teríamos, nesse caso aí, uma circunferência de centro 3 e 4 e raio 0. Só que aí tem um problema, né? Nós sabemos que o raio de uma circunferência tem que ser sempre maior do que 0, tem que ser sempre positivo. Então, como nós obtivemos um raio 0, isso quer dizer que essa equação não é a equação de uma circunferência. Na verdade, pessoal, quando a gente obtém raio 0, na verdade, essa equação ela se trata da equação de um ponto. Porque quem tem raio 0 é, na verdade, um ponto. O quinto exemplo também bem parecido com o quarto. Só muda alguns valores. Para verificar, então, se essa equação, x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 6x menos 8y, mais 49 igual a 0, se ela representa a equação de uma circunferência. Então, do mesmo jeito, eu vou começar aqui, então, para determinar o x do centro, eu pego o termo a dividido por menos 2, o termo a é menos 6, que ao ser dividido por menos 2 dá 3. Para o y do centro, do mesmo jeito, né? O y do centro vai ser o coeficiente b dividido para menos 2, isso vai ficar, então, menos 8, que é o valor que multiplica o y, sobre menos 2, que dá 4. Para encontrar o raio, ou candidato a raio, eu tenho que lembrar que o x do centro ao quadrado, mais o y do centro ao quadrado, menos o raio ao quadrado, tem que dar igual ao termo independente, que é 49. Bora substituir os valores. O x do centro é 3 ao quadrado, mais o y do centro é 4 ao quadrado, menos o raio ao quadrado, iguala ao 49, que é o termo c. Resolve 3 ao quadrado é 9, mais 4 ao quadrado é 16, menos o raio ao quadrado, igual a 49. 9 mais 16 dá 25, restante eu só repetir. Então, menos r ao quadrado é 49 menos 25. Ou seja, menos r ao quadrado é 24. Se menos r ao quadrado é 24,
troca o sinal de todo mundo, então raio ao quadrado é menos 24. Portanto, o raio é a raiz quadrada de menos 24. Só que aí a gente chega no problema. Nós sabemos que a raiz quadrada de menos 24 não é um número real. E o raio tem que ser um número real. Desse modo, o que a gente conclui? Como nós chegamos que o raio é a raiz quadrada de um número negativo, e essa raiz quadrada não é real, a gente conclui que esse raio não existe. Se o raio não existe, então a equação dada não se trata de uma equação de uma circunferência. Sexto exemplo. Determine o valor de m, isso m pertencente ao conjunto dos números reais, para que a equação x² mais y² menos mx menos 10y mais 25 igual a 0 represente uma circunferência. Lembrando, né? Para que ela represente uma circunferência, nós temos que ter centro e raio. Então vamos lá. Pegando aí primeiro pelo centro, eu sempre começo pelo centro na equação geral. Então o x do centro é o a sobre menos 2. Lembrando que o a agora é menos m. Então menos m sobre menos 2. Menos e menos dá mais. O x do centro, m sobre 2. Para o y do centro, do mesmo jeito, né? O y do centro vai ser b dividido para menos 2. Lembrando que o b é menos 10. Então menos 10 dividido para menos 2 dá 5. Então nós temos aí como x do centro, m sobre 2 e 5. Agora eu vou procurar encontrar o raio. Nós temos que o x do centro ao quadrado, mais o y do centro ao quadrado, menos o raio ao quadrado tem que dar igual ao termo c, que é o termo independente. X do centro é m sobre 2 ao quadrado, mais o y do centro é 5 ao quadrado, menos o raio ao quadrado iguala ao termo c, que vale 25. Aqui eu vou só resolver m sobre 2 ao quadrado, dá m ao quadrado sobre 4, mais 5 ao quadrado é 25, restante eu só repetir. Menos r ao quadrado igual a 25. Cancela 25 com 25, ou joga o 25 para o outro lado com o sinal trocado, tanto faz, para isolar o raio ao quadrado. Então nós temos que menos r ao quadrado é 25, menos o 25 que trocou de lado negativo, menos m ao quadrado sobre 4 que também trocou de lado negativo. 25 menos 25 dá 0. Então vai sobrar que menos r ao quadrado é igual a menos m ao quadrado sobre 4. Corta os sinais de menos, r ao quadrado é igual a m ao quadrado sobre 4. Então o raio ele vale a raiz quadrada de m ao quadrado sobre 4. Pessoal, é aí que está o problema, né? Para que essa equação represente uma circunferência, o raio dela tem que existir, ela tem que ter raio. Nós acabamos de descobrir que o raio é a raiz quadrada de m ao quadrado sobre 4. O que isso quer dizer? Essa raiz quadrada tem que existir. O que eu faço então? Como o raio, para ele existir, ele tem que ser maior do que zero, então a raiz tem que ser maior do que zero. Mas para a raiz ser maior do que zero, isso quer dizer que quem está dentro dela, que é o m ao quadrado sobre 4, tem que ser maior do que zero também. Beleza, mas se m ao quadrado sobre 4 tem que ser maior do que zero, para eu eliminar essa fração, eu multiplico todo mundo por 4. Então nós vamos ficar, corto o 4 com o 4 na fração, vai ficar m ao quadrado é maior do que 0 vezes 4, que é 0. Pessoal, se m ao quadrado é maior do que 0, quando é que um quadrado de um número é maior do que 0? Quando aquele número é diferente de 0. Qualquer número diferente de 0, o quadrado dele vai dar positivo. O quadrado dele vai dar maior do que 0. Desse modo, então, para que a gente tenha que essa equação represente uma circunferência, obrigatoriamente o m tem que ser diferente de 0. Para qualquer valor de m diferente de 0, nós vamos ter a equação de uma circunferência. Agora, caso o m seja igual a 0, nós não teremos a equação de uma circunferência. Então, portanto, para m igual a 0, a gente tem uma circunferência. Desse modo, então, a gente finaliza a videoaula, onde a gente aprendeu a determinar o centro e o raio de uma circunferência, e ao final a gente viu como é que eu reconheço, como é que eu identifico se uma dada equação é ou não de uma determinada circunferência.